Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, como de costume. Sou o professor Adjânio. Essa será a nossa parte 3 da aula a respeito sobre placa-mãe, certo? Nas duas aulas anteriores nós abordamos a composição de uma placa-mãe, falamos sobre capacitor, sobre resistor, sobre BIOS, sobre alguns barramentos principais da placa-mãe, como ISA, VLB, PCI Express, AGP e etc. Tá? Hoje nós vamos concluir o conteúdo teórico sobre placa-mãe, falando aí a respeito do chipset. Tá? O que é o chipset e qual a função de um chipset em um sistema computacional? É simples, tá? Os sistemas atuais, né, em relação ao hardware e especificamente a placa-mãe, existe uma grande quantidade de componentes e muitas vezes esses componentes necessitam de um tráfego de informações muito elevado entre os demais componentes ali daquele sistema, tá? Na placa-mãe, componentes como processador, como memória RAM, como placa de vídeo, como periféricos, necessitam aí de troca de informações de forma coordenada, tá? Para que não exista colisões de sinais elétricos, impedindo aí a qualidade do serviço. Tá? E quem organiza essa troca de informações, quem coordena essa troca de informações é o chipset. Tá? Então, nos sistemas modernos, os barramentos eles estão sob o controle do chipset, certo? E o chipset ele é dividido em duas pontes. Tá? Nós temos uma ponte norte, que é o chipset North Bridge, e nós temos uma ponte sul, que é o chipset South Bridge. Tá? As pontes indicam tanto a localização do chipset, bem como quais são os componentes que estarão sob sua responsabilidade. No chipset ponte norte, ou chipset North Bridge, tá? Existe a função de controlar geralmente os componentes de alta velocidade, tá? Como por exemplo o processador, a memória RAM e componentes que estão ali geralmente no PCI Express, como por exemplo as GPUs, que são as nossas Graphic Processing Unit ou as nossas placas de vídeo, tá? Esses componentes eles necessitam de um chipset com maior capacidade de processamento que vai permitir coordenar a execução desses dispositivos em alta velocidade. Tá? Na imagem vocês conseguem identificar a localização do chipset, certo? Percebam que existe um dissipador para impedir ali o superaquecimento do próprio chipset, certo? E por necessitar de um processamento maior, uma velocidade de coordenação maior dos componentes, o chipset ponte norte é um pouco maior em relação ao tamanho e também necessita de um dissipador maior para evitar superaquecimento, certo? Além disso, a sua localização geralmente, tá, é ao lado do processador, bem como ali ao lado dos módulos de memória RAM e do PCI Express. Já o chipset ponte sul, ou chipset South Bridge, ele é responsável pela comunicação dos dispositivos com uma velocidade menor de comunicação, tá? Como por exemplo, os componentes instalados nos módulos PCI, tá? Os barramentos USB, os barramentos SATA e os demais ali controladores de dispositivos on-board, como dispositivo de áudio, de vídeo, de rede, certo? E os demais periféricos, né, que estão ali instalados naquele sistema, certo? Na imagem vocês conseguem ver a localização do chipset ponto norte. Geralmente ele está localizado ao lado ali dos barramentos SATA, certo? Bem como dos barramentos IDE, USB e etc. Essa imagem ela explica um pouquinho
Mais resumidamente, né, a função dos chipsets, vocês percebem que no North Bridge, que é a ponte norte, estão ali sendo controlados a CPU, que é o nosso processador, os componentes que estão instalados no barramento PCI Express, geralmente são as placas de vídeo, né, as Graphics Process Unit, tá? E também a memória RAM, que é a nossa Random Access Memory, certo? Que é a nossa memória de acesso aleatório, né? Que disponibiliza aí os dados para o processador, tá? E na Salt Bridge, na Ponte Sul, nós temos aí componentes PCI, componentes USB, o barramento ISA, que é um barramento lento, o barramento IDE, a memória BIOS e a Legacy BIOS, que permite, o Legacy Boot, na verdade, que permite a inicialização automática de sistemas operacionais. É isso, a aula foi rápida, certo? Caso vocês possuam alguma dúvida, entrem em contato comigo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima. Aí estão as referências caso vocês queiram se aprofundar mais um pouquinho. Tchau, tchau, bons estudos.